Neste episódio, as experiências humanas, as flores mais belas, a mentalização, a influência do ambiente, a vibração saudável, a panela de pensamentos, filtro que você consome, o auxílio espiritual, a mudança de pensamentos. Caso você tenha perdido o episódio anterior, falamos sobre a liberdade individual, as experiências para evoluir, reflexões sobre causa e efeito. Capítulo 47, A Volta de Laura, do livro Nosso Lar. Não só minha mãe se preparava para regressar ao círculo dos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderia à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio da regeneração, iam prestar à nobre matrona por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. Por motivo de sua volta às experiências humanas, fecha aspas. Existem algumas experiências cruciais que só podem ocorrer no plano físico, ou seja, quando estamos encarnados. O ambiente terrestre, com seus desafios e condições específicas, como a capacidade de uma mulher dar à luz e o aprendizado através de limitações materiais, é fundamental para o nosso aprendizado e desenvolvimento espiritual contínuo. No plano espiritual, a falta de desafios extremos pode levar à estagnação, como observado em alguns espíritos de nosso lar. A reencarnação é a oportunidade de crescimento que Laura precisa. Seguindo, não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até a alta noite. Tive, assim, ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. As flores pareciam mais belas. Fecha aspas. O que temos aqui? Diversas famílias foram saudar a Dona Laura. E tivemos também alguns amigos ali dela presentes na casa dela. Dessa maneira, as flores também estão com uma vibração um pouco acima da média delas. E como que eu vou explicar isso para você? Quando você vê alguém alegre, aquela pessoa emana uma beleza que você não consegue muitas vezes identificar. É a vibração da pessoa que está muito boa. O mesmo está acontecendo com as flores. Dessa maneira, as flores estão com uma vibração mais ligadas à alegria. Temos que lembrar que são seres vivos, em outros momentos da evolução, então não podemos interpretar como elas reagem a isso no momento, mas as flores reagem às vibrações das pessoas e elas estão reagindo a todas as vibrações emanadas por todos aqueles que estão visitando Dona Laura. Seguindo, a senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora Elisias explicava ao representante do departamento. Creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento. E com um olhar algo triste concluía. Como vê, estou pronta. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória servir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os fininhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Fecha aspas. Como podemos interpretar isso? Que ela está vindo para o mundo, ou seja, vai reencarnar. E essas milhares de horas, na verdade, ela plantou algo de bom e vai colher em algum momento que nós não sabemos. Além disso, ela fez diversas amizades que vão ajudá-las durante o período que ela estará encarnada. E tudo isso vai ao encontro de várias coisas que já foram comentadas durante os capítulos sobre o trabalho e as amizades que você tem ou cria durante todas as suas atividades. Mais à frente ele fala, além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda, fecha aspas. Ele está dizendo que Ulisias
E os outros irmãos vão ajudar a Dona Laura enquanto ela estiver encarnada no que for possível. Mas vale lembrar que se você não teve filhos nesta encarnação, provavelmente você teve em outros momentos da sua existência. E isso também não é um problema, porque sempre teremos pessoas que querem o nosso bem e que vão nos ajudar na medida do possível. Seguindo, tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, ora essa, não se deixe levar por conjecturas, atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil. Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. Precisamos confiar na proteção divina em nós mesmos. Fecha aspas. Ele está falando nesse trecho para Dona Laura desenvolver a confiança que ela tem na proteção divina, ou seja, no Criador, em Deus, no Pai, e também nela mesma. Parte de nossas experiências é para nós desenvolvermos, dentre tantas coisas, a autoconfiança. Mais à frente ele fala, abre aspas, é preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso, fecha aspas. De uma maneira muito simples, ele está dizendo para a pessoa, no caso a Dona Laura, não ver o mundo de uma maneira escurecida, sem brilho. Mais à frente ele fala, abre aspas, não pense em possibilidades de fracasso, mentalize sim as probabilidades de êxito, fecha aspas. E o que ele está dizendo aqui? Que ela tenha uma ideia fixa ligada a um pensamento que são das probabilidades de êxito. Desta maneira, ela evitará que diversos pensamentos negativos acabem atrapalhando a encarnação dela. Na verdade, atrapalhando os pensamentos dela e, consequentemente, a encarnação. É natural que isso ocorra com todos nós, mas ele deixa bem claro, mentalize sim probabilidades de êxito. Ou, de uma maneira bem simples, foque na luz. Mais à frente, ele fala, abre aspas, além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória, fecha aspas. E o que o ministro Genésio está falando nesse trecho seria a diferença de vibrações entre a crosta e o nosso lar. O nosso lar tem uma média de vibrações e a crosta, ou seja, a Terra, tem outra média de vibrações. As vibrações aqui na Terra estão um pouco mais complicadas, por assim dizer. Entretanto, dando o exemplo do prédio, que eu sempre passo para vocês, vamos imaginar que nós estamos aqui na crosta, no térreo do prédio, e o nosso lar está no 10º andar. Dessa maneira, temos diversas gradações de vibrações, mas ele deixa claro que mesmo assim, com toda essa diferença, os amigos ainda não estarão longe, ou seja, vão ajudá-la. Mais à frente ele fala, abre aspas, pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil, fecha aspas. Ele está falando da alegria de auxiliar pessoas que ela teve alguma ligação, e o mais importante de tudo, na glória imensa de ser útil. Ou seja, você vai reencarnar, Dona Laura, mas continue trabalhando o máximo que você puder para o bem do próximo. Porque ela já estava realizando essa tarefa em nosso lar, e seria natural ela continuar a realizar uma tarefa de ajudar o próximo, aqui estando na crosta, como encarnada. Seguindo, sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou, tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a Terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o nosso Sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade.
O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou. Não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Farei aqui algumas considerações. O ministro Genésio está dizendo que eles vão dar muita ajuda para a dona Laura, para que ela também ajude os outros. Por quê? De uma maneira bem simples, ela acabando ajudando os outros, ela vai se ajudar. E também não ficará tão focada nos próprios problemas, ou seja, nas próprias dificuldades que ela terá enquanto estiver encarnada. E ele deixa bem claro aqui um dos grandes problemas da humanidade. Abre aspas. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Fecha aspas. Ou seja, o egoísmo, que é uma das coisas que mais atrapalha a humanidade. Seguindo. Aqui, tornou a interlocutora sensatamente. Contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxeleante luz no mar imenso de forças agressivas. Farei aqui algumas considerações. A dona Laura reconhece e sabe como o ambiente interfere nas pessoas e como as pessoas interferem no ambiente. Ela deixa claro nesse trecho, abre aspas, contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor, e ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Fecha aspas. A dona Laura reconhece e sabe como o ambiente interfere nas pessoas e como as pessoas interferem no ambiente. Ela deixa claro nesse trecho, abre aspas, contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona em nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Fecha aspas. Isso significa que o ambiente espiritual de nosso lar possui uma alta média vibracional. Quando o espírito passa por um momento de desequilíbrio, essa média tende a reharmonizá-lo gradativamente. É por isso que é mais difícil manter a elevação na Terra. A média vibracional do planeta é mais densa, e isso interfere em nossos pensamentos e sentimentos. Nem mesmo o mal-estar que sentimos é nosso algumas vezes. Pode ser uma influência externa da baixa vibração do ambiente planetário. É o oposto da experiência em nosso lar. Seguindo. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda a luz que acendermos de fato na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só luz das luzes de Deus. Faria aqui algumas considerações, abre aspas. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta, fecha aspas. O que o ministro Genésio está falando. Toda vez que você tiver um pensamento e ele não for bom, veja se é possível mudar esse foco. Por que eu estou falando isso? Às vezes é uma preocupação justa, às vezes é algo que está incomodando você bastante, mas em alguns momentos você pode fazer o quê? Direcionar o seu pensamento para algo positivo. E você sabe disso. Você já passou por muita coisa nessa reencarnação e sabe que temos alguns momentos onde não precisamos ficar alimentando algum pensamento constantemente, sendo esse pensamento de uma maneira negativa ou ruim. Mas, Vladimir, aqui o ministro Genésio também está falando da importância das influências das zonas inferiores. É verdade. Nós estamos no planeta Terra, na crosta, e temos muita influência de lugares complicados, que na verdade são as emanações da média das pessoas que ali estão. E temos também vibrações complicadas vindo de todos os encarnados, dentre eles nós mesmos. Isso faz parte. Mas vamos retomar o que o ministro está falando. Seria como armar o inimigo para que nos torturasse. Não dê tamanha importância para isso. Ou seja, não deixe que isso te influencie a ponto de fazer mal.
Algumas vezes, novamente, nós não estamos tão mal quanto nós imaginamos. É uma influência externa. Vale então você ficar observando constantemente como você está, o que é seu e o que não é. Seguindo, a senhora pareceu agora ver tudo mais claro, em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou cobrando novo alento. Estou convencido agora de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreender-os no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos próprios verdugos. Faria aqui algumas considerações. O ministro Genésio fala, abre aspas, dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso, fecha aspas. O pensamento é o fluxo e a ideia é o ponto de chegada mais formulado e específico dentro desse fluxo. Por isso que ele está falando, pensar sobre isso, porque a ideia vai seguir os seus pensamentos, sendo a ideia o resultado. Percebemos então, quando a dona Laura mudou os pensamentos dela, ela diz, abre aspas, é verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante, fecha aspas. O que aconteceu? Mudou tudo o que ela estava vivenciando. E temos aqui algo importantíssimo que o ministro Genésio está falando, abre aspas, nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos próprios verdugos, fecha aspas. O ministro Genésio está enfatizando a importância de filtrar tudo o que consumimos. Por exemplo, as mídias sociais que você acessa, as interações que você tem no seu dia a dia, pois tudo isso constrói nosso padrão vibratório. A somatória de nossos pensamentos e hábitos ao longo do tempo determina nossa média interna. Se nutrimos pensamentos e atitudes positivas, ou seja, os elementos do bem, criamos um exército de defesa mental que nos ajuda a retornar rapidamente à nossa melhor média, mesmo após um pequeno deslize. Por outro lado, alimentar o mal, mesmo que pareça inofensivo no início, como uma pequena cárie, irá consumir e deteriorar nossa defesa interna. Portanto, a chave é a vigilância constante e a disposição de focar na luz para acelerar o desenvolvimento espiritual. Seguindo, farei aqui algumas considerações. A essa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir um novo organismo de nossa irmã. Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Farei aqui algumas observações. Quando ele está falando, abre aspas, com extraordinários créditos espirituais, fecha aspas, o que significa isso? Ela plantou o bem, ela plantou muitas coisas positivas e em um determinado tempo vai colher os frutos disso. Quando você ver algo relacionado a causa e efeito, ou seja, entre créditos e débitos, compreenda que seria dessa maneira que as coisas funcionam. Você plantou o bem, vai colher o bem. Plantou o mal, vai colher o mal. E veja bem, o próprio gabinete do governador pediu aos técnicos da reencarnação que eles tomassem bastante cuidado na parte dos ascendentes biológicos da dona Laura. Vladimir, fica aqui uma indagação. Como ficará essa parte da reencarnação? A resposta é: nós veremos na terceira série de livros da vida ao mundo espiritual, chamado Os Missionários da Luz, no capítulo sobre reencarnação.
É um capítulo extremamente vasto e eles explicam bastante coisa neste. Mas eu gostaria de falar que a Dona Laura é uma das milhares de pessoas que trabalham em nosso lar. Para ela ter se destacado, provavelmente ela trabalhou muito e se dedicou muito com o coração, com as atitudes, com o pensamento. Porque vamos lembrar, como já falou o Lisias anteriormente, não basta a pessoa ter trabalhado 100 anos e não ter crescido nada com isso. Então ela teve um desenvolvimento espiritual durante esse trabalho. E para ela ter uma observação pessoal relacionada à encarnação dela, à reencarnação dela, significa que ela se dedicou muito, ela se sobressaiu, se destacou nesse trabalho que ela realizou. Então é justo que as pessoas a ajudem, mesmo porque, muito provavelmente, ela continuará a realizar algum trabalho espiritual enquanto estiver encarnada. As coisas funcionam assim. Seguindo, repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura, confortada. Faltava-me ouvi-lo, faltava-me ouvi-lo. Dizias e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Farei aqui algumas considerações, abre aspas. Graças a Deus, disse a senhora Laura, confortada. Faltava-me ouvi-lo, fecha aspas. Vamos entender o seguinte. A dona Laura vai reencarnar e, como todos nós, vai passar por diversos desafios. E mesmo ela tendo bastante conhecimento espiritual, mesmo ela tendo realizado diversas tarefas em nosso lar, mesmo ela tendo a sabedoria, e onde você pode ver isso, nos diversos conselhos que ela passou para o André Luiz, e diversos outros pontos positivos, existe um desafio, existe uma dificuldade, e ela ficou insegura. O que é natural, porque não sabemos quais foram os objetivos traçados para essa nova encarnação dela. Entretanto, com a ajuda dos visitantes e das pessoas que ali estavam, eles ajudaram com que ela mudasse o padrão mental dela nesse momento. E veja como isso é importante. Da mesma maneira que esse padrão mental foi alterado ali em nosso lar, naquele momento, com todas as pessoas próximas, é o mesmo meio em que o plano espiritual atua nos nossos pensamentos quando estamos encarnados. Não muda absolutamente nada. Os pensamentos positivos vão atravessar todas as camadas de vibração e chegar até nós. Esse é um dos grandes exemplos de ajuda espiritual, de como a espiritualidade nos ajuda. Algumas vezes, o auxílio espiritual é simplesmente uma ideia que vem em sua mente para você renovar os seus pensamentos. E quando você descarta esse pensamento e outros pensamentos, fica cada vez mais difícil o plano espiritual te ajudar, mas eles continuam te ajudando. E no momento em que você estiver disposto a mudar o jeito que você pensa, eles vão te ajudar. Vale o mesmo para André Luiz, no segundo capítulo do livro Nosso Lar, onde ele tinha uma forma de pensar e de perceber a vida. Quando ele mudou isso dentro dele, ele percebeu os samaritanos lá no umbral onde ele estava e ele foi resgatado espiritualmente. Então, dessa maneira, da mesma maneira que o André Luiz pode ser resgatado do umbral simplesmente por mudar um pensamento, nós podemos ser resgatados da nossa ignorância, das nossas dificuldades e da nossa maneira que vemos a vida simplesmente por um pensamento. E esse pensamento dará início a outros pensamentos e a um desenvolvimento espiritual. Note, então, como estava o André Luiz no início do livro e como ele está agora, depois de mais de um ano de aprimoramento e crescimento espiritual. Seguindo, minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abegnado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo.
Ninguém comentou a volta à Terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender, para o bem. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: Amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui com auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui, com auxílio fraternal de companheiros nossos. Fecha aspas. Fica a questão, Vladimir, onde está o Ricardo e como ele será trazido até o nosso lar? Vamos lá. O Ricardo reencarnou recentemente, ainda é muito novo e terá uma experiência fora do corpo, projeção astral ou viagem astral, e os amigos fraternais, ou seja, as pessoas desencarnadas, vão levá-lo até nosso lar. A partir daí, ocorrerá um novo capítulo na série aqui do livro, e ele é bem interessante, porque ele foge um pouco do padrão do que nós estamos habituados quando falamos aí de experiências fora do corpo. Como o próximo capítulo, que seria o 48, está ligado diretamente às experiências fora do corpo do Ricardo, lá eu tratarei melhor esse tema. Dou aqui encerrado o capítulo 47, A Volta de Laura, do livro Nosso Lar. No próximo episódio serão abordados o cordão de prata e a fibra ótica, o aparelho cristalino e a sua função, o horário além da meia-noite, a música das esferas.